Olá a todos que estão assistindo. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante. O que o Papa Francisco tem a dizer sobre a educação e a formação dos nossos jovens. As palavras do Papa sobre esse assunto podem nos ajudar a refletir, seja você católico ou não, sobre como estamos guiando as novas gerações em um mundo cada vez mais complexo. O Papa Francisco tem abordado frequentemente o tema da educação em seus discursos e documentos. Para ele, educar vai muito além de transmitir conhecimentos técnicos ou preparar para o mercado de trabalho. O Santo Padre enxerga a educação como um ato de amor e, portanto, um ato de esperança. Ele diz que educar é um ato de esperança, porque acredita que através da educação podemos transformar não apenas o indivíduo, mas toda a sociedade. Quando Francisco fala sobre educação, ele usa uma expressão muito significativa: educar para o humanismo solidário. O que isso significa? Significa formar pessoas que não estejam voltadas apenas para si mesmas, para o sucesso individual ou para acumular bens materiais. O Papa defende uma educação que forme jovens capazes de olhar para o outro com empatia, de se preocupar com o bem comum e de trabalhar por um mundo mais justo e fraterno. Em um mundo onde o individualismo parece crescer a cada dia, o Papa nos convida a repensar nossos modelos educativos. Ele observa com preocupação como muitos jovens crescem isolados, conectados virtualmente, mas desconectados humanamente. As redes sociais, que poderiam aproximar as pessoas, muitas vezes acabam criando bolhas onde os jovens se fecham, expostos apenas a ideias e perspectivas que reforçam aquilo que já pensam ou sentem. O Santo Padre frequentemente expressa sua preocupação com o que ele chama de cultura do descarte e como ela afeta os jovens. Nessa cultura, tudo é tratado como descartável: objetos, relacionamentos e até pessoas. Os mais vulneráveis, incluindo muitos jovens, acabam sendo descartados pela sociedade quando não se encaixam nos padrões de produtividade ou consumo. Francisco nos alerta que essa mentalidade está corroendo o tecido social e prejudicando especialmente os jovens, que crescem sem referências sólidas de valores humanos. Diante dos desafios do mundo digital, o Papa não assume uma postura de rejeição à tecnologia. Pelo contrário, ele reconhece que as novas tecnologias fazem parte da vida contemporânea e podem ser instrumentos valiosos para o bem. O problema, segundo ele, não está nas ferramentas em si, mas no modo como as utilizamos. Francisco alerta para os riscos de uma dependência digital que empobrece as relações humanas diretas e pode levar a uma forma de autismo social, onde os jovens perdem a capacidade de interagir face a face, de escutar o outro, de dialogar verdadeiramente. Uma das grandes preocupações do Papa em relação aos jovens é o que ele chama de crise de sentido. Muitos jovens hoje não encontram um propósito maior para suas vidas, não conseguem vislumbrar um horizonte de esperança. Francisco observa que essa ausência de sentido está na raiz de muitos problemas que afligem a juventude: depressão, ansiedade, comportamentos autodestrutivos, dependência química e até o suicídio. Por isso, ele insiste que uma educação autêntica deve ajudar os jovens a descobrir o sentido profundo da vida, a beleza de existir e de servir aos outros. Em seu documento Laudato Si, o Papa conecta a educação ambiental com a formação integral dos jovens. Ele defende que precisamos desenvolver uma cidadania ecológica, um modo de viver que cuide da casa comum. Para Francisco, é essencial que os jovens compreendam que estamos todos interligados e que nossas ações têm impacto sobre o planeta e sobre as futuras gerações. Essa consciência ecológica não é apenas uma questão técnica ou científica, mas envolve também dimensões éticas, espirituais e comunitárias. O Papa também fala frequentemente sobre a importância da família na educação dos jovens. Ele a descreve como o primeiro espaço educativo, onde se aprendem os valores fundamentais da vida.
Francisco reconhece as dificuldades que muitas famílias enfrentam hoje e valoriza seus esforços para educar os filhos em meio a tantos desafios. Ele afirma que os pais são os primeiros e principais educadores, mas não estão sozinhos nessa missão. A educação, segundo o Papa, é uma tarefa que envolve toda a comunidade. Na visão de Francisco, a escola tem um papel insubstituível na formação dos jovens. Ele defende uma escola que não seja apenas um lugar de transmissão de conhecimentos, mas um espaço de encontro, diálogo e crescimento integral. O Papa critica os sistemas educativos que se concentram exclusivamente nos aspectos técnicos e cognitivos, negligenciando a formação humana, ética e espiritual. Para ele, uma educação de qualidade deve harmonizar o crescimento intelectual com o desenvolvimento moral e espiritual. Francisco frequentemente expressa sua preocupação com a desigualdade educacional que afeta milhões de jovens no mundo. Ele denuncia o fato de que muitos não têm acesso a uma educação básica de qualidade, o que perpetua ciclos de pobreza e exclusão. O Papa defende o direito à educação como um direito humano fundamental e convoca governos, instituições e toda a sociedade a se comprometerem com a universalização do acesso a uma educação digna para todos os jovens, independentemente de sua origem social ou condição econômica. Em relação à violência que afeta tantos jovens hoje, o Papa tem uma postura clara. A educação deve ser um caminho para a paz. Ele defende uma pedagogia que promova a não-violência, o respeito pela dignidade de cada pessoa, o diálogo entre diferentes culturas e religiões. Francisco alerta para os riscos do bullying e do cyberbullying, que podem causar danos profundos à autoestima e ao desenvolvimento saudável dos jovens. Para o Papa, a escola deve ser um ambiente seguro, onde todos se sintam acolhidos e respeitados em sua singularidade. O Santo Padre também destaca a importância da educação sexual na formação integral dos jovens. Ele defende uma abordagem que não se reduza a aspectos biológicos ou preventivos, mas que ajude os jovens a compreenderem o significado profundo da sexualidade humana como expressão de amor e doação. Francisco critica tanto o puritanismo, que trata o sexo como tabu, quanto a banalização que o reduz a mero consumo ou diversão sem compromisso. Para ele, os jovens precisam ser educados para viver a sexualidade com responsabilidade, respeito e sentido de transcendência. Uma das características marcantes do pensamento do Papa sobre educação é sua ênfase no diálogo entre gerações. Ele valoriza a sabedoria dos idosos e incentiva que essa sabedoria seja transmitida aos jovens. Francisco lamenta que em muitas sociedades contemporâneas exista uma ruptura entre gerações, onde os jovens crescem sem o benefício da experiência e da memória dos mais velhos. O Papa convida a construir pontes entre avós e netos, entre os portadores da tradição e os inovadores, para que o futuro seja construído sobre bases sólidas. Francisco também fala sobre o papel da arte e da beleza na formação dos jovens. Ele acredita que o contato com a verdadeira beleza pode despertar nos jovens a capacidade de admiração, de contemplação e de transcendência. O Papa critica uma educação meramente utilitarista e defende a importância das humanidades, da literatura, da música, das artes plásticas na formação de pessoas sensíveis e criativas. Para ele, a dimensão estética da educação não é um luxo, mas uma necessidade para o desenvolvimento harmonioso da personalidade. No que diz respeito ao papel da Igreja na educação, o Papa Francisco tem uma visão clara. As instituições educativas católicas devem ser espaços de excelência acadêmica, sim, mas, sobretudo, lugares onde se vive concretamente os valores do Evangelho. Ele insiste que as escolas e universidades católicas não existem para formar uma elite privilegiada, mas para servir à sociedade, especialmente aos mais necessitados.
Francisco desafia as instituições educativas da Igreja a serem hospitais de campanha, acolhendo e curando as feridas de tantos jovens que sofrem com a falta de sentido, de amor e de esperança. Um aspecto importante da visão educativa do Papa é sua insistência na formação para o discernimento. Em um mundo marcado por tantas ofertas, informações e estímulos, os jovens precisam desenvolver a capacidade de distinguir o essencial do superficial, o verdadeiro do falso, o bem do mal. Francisco defende uma educação que ajude os jovens a escutar a própria consciência, a refletir profundamente sobre as grandes questões da vida e a tomar decisões responsáveis, não apenas seguindo modas ou cedendo a pressões externas. Em seus discursos, ele frequentemente menciona que os jovens de hoje enfrentam um verdadeiro bombardeio de informações e estímulos que podem facilmente desorientá-los. Não basta apenas ter acesso à informação. É necessário saber interpretá-la criticamente, contextualizar os dados e integrá-los em uma visão coerente de mundo e de pessoa humana. O Papa destaca que o discernimento não é uma habilidade meramente intelectual, mas envolve também o coração, a intuição moral e a abertura à transcendência. Ele convida os educadores a ajudarem os jovens a desenvolverem uma bússola interior que os oriente em meio às complexidades e contradições da vida contemporânea. Para Francisco, o silêncio e a contemplação são elementos indispensáveis nesse processo formativo, pois é no silêncio que podemos escutar as vozes mais profundas que habitam em nós. Ele lamenta que muitos jovens hoje vivam numa constante agitação e ruído, sem momentos de interioridade e reflexão, o que dificulta o desenvolvimento da capacidade de discernimento. O Papa também aborda frequentemente o tema da vocação na formação dos jovens. Para ele, cada jovem tem um chamado único, um modo próprio de contribuir para o bem da humanidade. Francisco encoraja os educadores a ajudarem os jovens a descobrirem seus dons e talentos, não apenas para o sucesso profissional, mas para o serviço aos outros. O Papa critica uma visão meramente funcional ou econômica das profissões, e convida os jovens a perguntarem não apenas o que quero fazer da minha vida, mas para quem quero viver. Em sua exortação apostólica, Christus Vivit, dedicada especialmente aos jovens, Francisco dedica vários parágrafos à questão vocacional, enfatizando que a vocação não se refere apenas à escolha de um estado de vida ou de uma profissão, mas engloba a totalidade da existência. Ele afirma que Deus chama cada pessoa pelo nome, respeitando sua liberdade e convidando-a a participar de um projeto maior de amor e serviço. O Papa reconhece que muitos jovens hoje enfrentam dificuldades para discernir sua vocação em meio a um contexto social marcado pela incerteza, pela multiplicidade de opções e pela pressão por resultados imediatos. Ele encoraja os jovens a não terem medo de sonhar grande, de buscar ideais elevados e de comprometer-se com causas que transcendam os interesses meramente individuais. Francisco também destaca a importância do acompanhamento vocacional, onde mentores experientes podem ajudar os jovens a interpretar os sinais de sua própria história e a descobrir o caminho para o qual são chamados. O Papa lembra que a vocação se descobre gradualmente através de pequenas escolhas cotidianas e que é normal passar por períodos de dúvida e incerteza nesse processo. Em seus encontros com jovens de todo o mundo, Francisco sempre manifesta um profundo respeito por suas inquietações e buscas. Ele não os trata como receptores passivos de ensinamentos, mas como protagonistas da própria história e da história da humanidade. O Papa acredita no potencial transformador dos jovens e os incentiva a não se acomodarem, a não terem medo de sonhar com um mundo melhor e de trabalhar para torná-lo realidade. Ele frequentemente diz aos jovens: façam barulho, convidando-os a serem agentes de mudança na sociedade. Durante as Jornadas Mundiais da Juventude, eventos que reúnem milhões de jovens católicos de todas as partes do mundo,
Francisco tem momentos especialmente significativos de diálogo com eles. Nesses encontros, ele não apenas fala, mas, sobretudo, escuta. O Papa valoriza os testemunhos dos jovens, suas experiências de fé, suas lutas e conquistas. Francisco demonstra uma notável capacidade de conectar-se com a sensibilidade juvenil, usando uma linguagem direta, sincera e, muitas vezes, bem-humorada. Ele sabe que os jovens têm um radar muito sensível para detectar a autenticidade e rejeitar discursos vazios ou moralistas. Por isso, o Papa procura sempre testemunhar com sua própria vida aquilo que ensina com palavras. Em seus discursos aos jovens, Francisco frequentemente aborda temas que são particularmente relevantes para eles, como a busca de identidade, os relacionamentos afetivos, o uso das tecnologias digitais, o compromisso social e político, a proteção do meio ambiente. O Papa não subestima a capacidade dos jovens de enfrentar questões complexas e desafiadoras. Pelo contrário, ele confia em sua criatividade e entusiasmo para encontrar soluções inovadoras para os problemas da humanidade. Um elemento central na visão educativa de Francisco é a misericórdia. Ele insiste que devemos educar com amor, com paciência, com capacidade de perdoar. O Papa critica os modelos educativos excessivamente autoritários ou punitivos, que podem marcar negativamente a personalidade dos jovens. Para ele, a disciplina é importante, mas deve ser exercida com respeito pela dignidade de cada pessoa. Francisco defende uma pedagogia do acompanhamento, onde educadores caminham ao lado dos jovens, apoiando-os em seus acertos e erros, ajudando-os a aprender com as próprias experiências. Esta abordagem misericordiosa da educação está profundamente enraizada na visão cristã da pessoa humana e no próprio exemplo de Jesus como mestre. O Papa lembra que Jesus não condenava as pessoas por seus erros, mas as acolhia em sua fragilidade e as ajudava a crescer. Francisco acredita que esta atitude é especialmente necessária hoje, quando muitos jovens carregam feridas profundas causadas por experiências de rejeição, abandono ou abuso. Ele encoraja os educadores a serem especialistas em humanidade, capazes de reconhecer as feridas invisíveis que muitos jovens carregam e de oferecer-lhes um ambiente seguro para curar e crescer. O Papa adverte contra uma educação baseada no medo ou na vergonha, que pode criar personalidades inseguras ou revoltadas. Para Francisco, o verdadeiro educador sabe equilibrar firmeza e ternura, exigência e compreensão, normas claras e flexibilidade, diante das circunstâncias particulares de cada jovem. Ele acredita que os jovens precisam de adultos que sejam referências sólidas, que estabeleçam limites claros, mas que o façam com amor, explicando as razões das regras e ajudando-os a internalizar valores, não apenas a obedecer por medo das consequências. O Papa também fala sobre a importância do esporte e do lazer na formação dos jovens. Ele valoriza essas atividades não apenas por seus benefícios físicos, mas por seu potencial educativo em termos de trabalho em equipe, disciplina, superação de limites e fair play. Francisco alerta, porém, para os riscos de uma competitividade excessiva ou de uma abordagem comercial do esporte que pode prejudicar seus valores formativos. Para o Papa, o esporte deve ser uma escola de vida, não um campo de batalha ou um negócio lucrativo à custa da saúde física e mental dos jovens. Em relação ao uso das redes sociais pelos jovens, o Papa adota uma postura equilibrada. Ele reconhece que as plataformas digitais fazem parte da vida contemporânea e podem ser instrumentos positivos de comunicação, aprendizagem e solidariedade. No entanto, Francisco alerta para os riscos do uso excessivo ou irrefletido dessas tecnologias, superficialidade nas relações, exposição exagerada da intimidade, cyberbullying, dispersão e perda de tempo.
O Papa encoraja os jovens a serem influenciadores positivos no ambiente digital, usando sua criatividade para difundir mensagens de esperança, paz e fraternidade. Francisco também aborda o tema da cultura do encontro na formação dos jovens. Em um mundo marcado por tantas divisões, preconceitos e conflitos, o Papa convida os jovens a serem construtores de pontes, não de muros. Ele defende uma educação que promova o diálogo intercultural e interreligioso, que desenvolva a capacidade de conviver respeitosamente com a diversidade. Para Francisco, os jovens precisam aprender a ver no diferente não uma ameaça, mas uma riqueza que pode ampliar seus horizontes e enriquecer sua própria identidade. Um aspecto que o Papa Francisco sempre enfatiza é a relação entre educação e compromisso social. Ele critica uma formação que se limite ao âmbito individual e profissional, sem despertar a consciência social e política dos jovens. O Santo Padre defende que os jovens sejam educados para a participação cidadã, para a defesa dos direitos humanos, para a promoção da justiça e da paz. Francisco encoraja os jovens a se engajarem concretamente em ações solidárias, a conhecerem de perto a realidade dos pobres e excluídos, a se comprometerem com a transformação das estruturas injustas da sociedade. Para concluir nossa reflexão sobre o que o Papa Francisco diz sobre educação e formação dos jovens, fica claro que sua visão é profundamente humana e esperançosa. Ele acredita no potencial dos jovens para construir um mundo melhor e mais fraterno. O Santo Padre nos convida a todos, famílias, escolas, igrejas, comunidades, a assumirmos nossa responsabilidade na formação das novas gerações, oferecendo-lhes não apenas conhecimentos técnicos, mas, sobretudo, valores humanos e espirituais que dão sentido à vida. Se você achou essa reflexão significativa, compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas ideias do Papa Francisco sobre educação. E continuemos refletindo juntos. E o que o Papa diria sobre o futuro da juventude diante da tecnologia e da fé? Amém.